estamos no ar, jeito de casa, aqui com a nossa parceira, Ana Lore, de Itaquara, né, Ana? Isso, de Taquara. Se apresenta um pouquinho pra gente. Então, boa tarde, né, agradeço demais esse convite da Elevato, Cláudia, né, nós trocamos antes. Então, eu sou arquiteta urbanista por formação, tenho 40 anos de experiência e escritório aberto em 40 anos. Nesse meio tempo eu fui me aprimorando, eu sou perita técnica, eu sou especialista em patologia da construção, eu sou light designer, né, com pós-graduação, mas o meu trabalho praticamente é reformar, fazer os interiores. Então a gente tem ali 30 anos ininterruptos reformando, montando e passando de uma geração para outra. Eu tenho cliente que me contratou 10 vezes. Eu ia te perguntar isso, deve ter Sim, clientes, sim, né? sim, recorrentes que vão fazendo e tal. Então, o meu escritório fica numa casa em Taquara, que é a casa da minha família, e por acaso foi construída pelo meu avô como pedreiro. Então eu tenho uma conexão muito grande com a arquitetura, com a construção civil. A casa tem quantos anos, hein? 55. É, Gente, é. E tá inteira. Eu estou fazendo agora algumas arrumaçõezinhas, mas é uma construção com paredes de 50 centímetros, né? Então meu Deus, não nem sei tem se existe marquinha. mais É, isso, né? existe. Existe. Existe e nós gostamos muito de reformar. Porque aí tu vê o potencial dessa edificação, é uma barbada, porque o principal tá lá, já tá lá há 55 anos, sólido, sem rachaduras, sem infiltração. Tá o quê? Obsoleto, em energia, em cabeamento, com tudo Sim. que a nossa atividade hoje precisa, né, merece ter. Então a gente refaz tudo isso e é um trabalho para clientes, assim, eu não sou investidora, né, não tenho a intenção de eu mesma comprar e reformar, eu prefiro trabalhar com pessoas, assim, com as famílias, em geral. Muito legal, Ana. A Ana tem algumas pautas para trazer aqui hoje, Sim, mas a mais interessante delas, que eu considero aqui, porque pouco se fala, a gente estava conversando um pouquinho antes, né, sobre compras inteligentes, né? E a isso, gente, como revenda, né, uma loja de material de construção, com um time de consultores que tem que estar preparado para ajudar o profissional na hora da especificação, a gente entende que no nosso universo, na nossa comunidade de materiais, né, que não são exatamente o acabamento, mas como a gente estava falando ali de outras áreas da obra, como fica isso hoje, assim, para aproveitar bem isso, para não ter surpresa? exatamente. Com a prática, eu acho que não tem nada melhor que 40 anos dentro de uma Não, só obra, isso não já há é. pós-graduação, mestrado, doutorado que Não há. entenda essa realidade. É porque já me encaminhei para mestrado e aí voltei, então é melhor ficar trabalhando, porque é muito diferente. Então, lida com pessoas, né? E essa coisa das compras inteligentes é muito importante, porque muitas vezes o arquiteto não tem a experiência suficiente para saber se essa compra está sendo realmente boa. Não dá para comprar o mais barato, algo há de diferente, diferença entre o mais em conta e o mais sofisticado. Normalmente é a tecnologia está embutida ali, Exato. ainda mais nos dias de hoje, né? Então, a questão de atendimento já começa do vendedor, já começa até no trato com as pessoas. Por exemplo, agora vocês vão rir de mim. Querida, meu bem, florzinha, nem pensar. Nem pensar. Porque aí tu já criou uma intimidade que tu não precisa ter, nem com a dona nem com a tua cliente, nem com o teu arquiteto. Isso eu falo porque eu sou uma pessoa muito certinha para o trabalho, sou mais velha. Então, uma menina de 25 anos, como eu já fui, fica tímida, né? Não, e até porque está aprendendo. Então, assim, ó, eu aprendi com os vendedores. Eu aprendi o que fez bem e o que fez mal para a minha condição ali enquanto arquiteta. Então, a pessoa que está te vendendo, por exemplo, tu é minha vendedora predileta, como eu disse, a Laura está na fila, eu disse para a Laura que ela vai passar a ser minha vendedora predileta, que o César não me escute. Então, se tu não conhece a NBR de desempenho dos materiais, tu não vai saber vender. E normalmente não é obrigação de um vendedor, por mais qualificado que ele seja, de estudar norma. Quem estuda norma é arquiteto, é engenheiro,
é o construtor, a empreiteira, né, que precisa estar ciente das normas. Essa norma é nova, se eu não me engano, ela é de 2013, onde, para ter uma ideia, se o arquiteto não está executando, mas ele está especificando o teu material, o teu porcelanato, se ele especificar errado, esse cliente cair, bater a cabeça e morrer, quem especificou no projeto vai lá prestar contas também perante uma briga judicial, vamos supor. O vendedor também. E isso é uma coisa que, assim, ó, eu acredito que as lojas não digam isso para aquele candidato a vendedor. Olha, tu tem que saber o que tu está vendendo, pode te meter numa encrenca bem séria que estraga a tua vida. Vida pessoal, né? Vida pessoal. Então, assim, ó, nós temos situações de amigos que perderam um apartamento, arquiteto, porque o apartamento incendiou. Estava executando, nunca foi, o eletricista fez uma gambiarra, a pessoa, o arquiteto não conhece a instalação elétrica, incendiou, perícia, etc. O problema estava em tal processo, o arquiteto perdeu a causa e indenizou o cliente. Então isso pode existe. prejudicar também até o registro do profissional, né? Não, prejudica principalmente o registro do profissional. Então, assim, não que tu perca a tua carteira como profissional, mas existe lá um momento em que está registrado um erro teu perante o conselho. Então, tudo isso é complexo. Então a gente está falando gente pensa que não é nada. de compra inteligente, a gente não está falando de economia. A gente está falando da inteligência realmente saber comprar. Da compra, né? E se tu, digamos assim, se tu como vendedora e eu como arquiteta soubermos as vantagens e desvantagens, a gente vai mostrar para o cliente vai sair feliz da vida. Mesmo que a torneira tenha custado o misturador, enfim, o monocomando da cozinha, custe R$4.000, ele sabe exatamente por que R$4.000 ali investido. Porque é o conforto da esposa, dele, enfim, da família que vai manusear na cozinha. Hoje as pessoas estão mais, assim, querendo ficar em casa, isso já não é novidade. Mas, e aí, de repente, tu economiza em algum outro detalhe, isso que é a venda inteligente, que possa não subir o preço de uma reforma e sim compatibilizar as coisas, que é o que eu estou fazendo hoje em Porto Alegre, uma lavanderia e cozinha. Os produtos são da Elevato, nesse Muito caso bom, são lá de Taquara. Mas então, muita energia, muita parte elétrica aí, né, lavanderia? Como que tu tá lidando com isso? A gente faz todo um mapeamento, fotografia, medição, porque nós entregamos o manual do usuário, onde tem toda a história da reforma, o antes, o durante e o depois. E nesse antes, durante e depois é um registro, aí o cliente tem acesso a todos os trabalhadores que passaram por lá, seus telefones, seu WhatsApp, sua nota fiscal, etc., e garantias e limpeza do produto. Aquilo é a entrega final, junto com um mimo, que a gente recebe normalmente, né? Mas ele recebe um dossiê, Prontuário. um prontuário, porque na reforma tu tá modificando o que tinha antes. Entrando, saindo da obra, é um perigo, né? É um perigo, né? Muita gente entrando e saindo, então tu tem que estar registrando muito bem. Então o vendedor já fica no meu grupo de trabalho. Quem vendeu está lá no meu grupo daquela obra. Por quê? Se o rejunte veio errado, ele agiliza. Se o azulejo veio errado, que já veio muito errado, e nós perdemos 15 dias de obra, veio um lote, nem era o lote, ele era diferente, de cor diferente, não era tipo tonalidade, né? Então, o vendedor tem que estar muito presente. Esse é o vendedor que aí fideliza com aquele arquiteto e o arquiteto não larga mais. Qual é o que tu observa quando tu insere teus parceiros, né, para dentro desses grupos, e o que tu espera deles, né, porque afinal não é tu sozinha, né? Não, eu tenho grupos que tem 18 pessoas, cada um tem uma fase, então eu marco aquela pessoa e digo, tu fala com o hidráulico junto com o elétrico, aí eu boto lá, @César, porque eu organizo a entrega. Essa é o legal não fazendo propaganda, mas a Elevato atende muito bem há muitos anos, por isso que eu deixo de comprar em outros lugares, porque eu tenho uma facilidade de entendimento ali, que não entrega tudo junto, a gente programa as entregas e o vendedor está dentro. Primeiro ele entrega
os porcelanatos e os insumos, depois vão os rejuntes e, por último, louças e metais. Tá? Então, isso é só numa loja. Aí tu pensa numa outra loja que tu vai comprar toda a iluminação. Também não, eu não vou querer... Onde eu vou botar? Luminária, lustres caríssimos dentro de uma obra. Então, a gente tem toda uma ordem de chegada e de entrega de instalação. Então, por isso, o curso Obra Proativa, que a gente pincelou antes, são mecanismos que eu criei para salvar a minha sanidade mental. Porque tu vai fazendo, errando, eu sei que não é a melhor maneira de aprender, mas na vida é assim, quem perde no bolso, sente e não repete. Então nós temos um compromisso muito grande com a equipe de que se o eletricista causou um dano, e ele mesmo sabe que foi um erro dele, ele assume. E às vezes, se ele danificou, vamos dizer assim, um mobiliário, entre o marceneiro e o eletricista, eles podem acertar como eles quiserem. Permuta serviço. E eu estou sempre meio que protegendo essa turma do cliente. E vice-versa, né? Assim, e vice-versa. O que é exigido e que procede, eu pego aquela pessoa em particular e converso. Agora, normalmente as pessoas hoje assim, mas por que o atraso? Você vem cá, era para ser dia tal, eu disse, não, já está no cronograma, mudamos para o dia 14. Por quê? Aí eu tenho uma resposta muito pronta. Como tu teve uma emergência com um outro serviço que tu acrescentou no nosso trabalho, o marceneiro teve a gentileza de pedir para o cliente dele aguardar uma semana para ele poder te atender. Para quê? Para que a obra continuasse andando. Então é um mecanismo, é um método. Não é fácil, mas como eu sei toda a trajetória, desde que eu botei o pé dentro do teu apartamento, do jeito que ele está, até passar o último paninho, que a gente faz a limpeza pós-obra, higienização também, a gente está responsável por tudo que está lá dentro. Então tem muitas questões, e as pessoas, nesse caso dos 14 dias, do dia 14 de julho que vai acontecer, o cliente ficou muito feliz com o marceneiro, ao invés de xingar o marceneiro, ele disse assim, pô, que legal, ele conseguiu fazer isso, e o marceneiro conseguiu, de fato, e acompanhou. Então todas essas mensagens a gente troca nesse grupo de trabalho, eu tenho um grupo com os clientes, então aquilo não se mistura, até porque ninguém iria suportar o nosso grupo de trabalho. Mas o vendedor está ali, então ele confirma, está confirmada a entrega de louças para o dia tal, qual é o melhor horário, porque ele organiza muito antes essa condução, né? Esse pessoal sai do CD, muitas vezes é condomínio fechado, tem que mandar placa, documento do motorista, horário, para o escritório administrar é muita coisa. Então, virou num treinamento de cada fase. Então, o vendedor é um dos nossos treinamentos. A gente troca a ideia. O César já me ajudou a me salvar. Tipo assim, não compre esse vinílico aqui, que eu levo exemplos para ele. Meu cliente quer esse vinílico, o que tem que possa ser compatível na mesma faixa de preço? Olha, os nossos não são nessa faixa, mas eu vou te dizer por que está nessa faixa de preço e tu vai dizer para o teu cliente. Porque a questão de N insumos que envolve o preço final, né? As melhores colas, o melhor preparo. Então, quando o cliente me ouve, ele tem a certeza de que realmente eu sei o que eu estou fazendo. Eu posso errar. Errar é humano. Mas eu estou me prevenindo e buscando soluções que possa... Então, eu vou equilibrando a balança. Aí a gente tem uma planilha, o cliente vai acompanhando. Então, por exemplo, se o teu digamos assim, o dinheiro que tu tem reservado para aquela reforma é 70 mil reais. Só faz uma cozinha e uma lavanderia. Esse valor, uma reforma. É isso. Completa é isso aí. Mas ele tem a gordura. E eu pergunto, vamos lá, me diz se tu tem gordura, porque se não tiver, eu vou ter que puxar bem mais para trás, né? Ok, tem gordura. Então, primeiras compras, primeiros orçamentos, a gente vai substituindo para manter aqueles 70. Se passar dos 70, é porque ele pediu algo a mais. Então a gente... acontece, né? Não, acontece direto, mas aí a pessoa enxerga na planilha aquele valorzinho assinalado, o que ele pediu a mais para que passasse de 70 para 77, né?
foi algo que ele quis, vivendo assim, ó, vivendo aquela reforma toda, vivendo os projetos e podendo ver agora já revestido e tal, e disse, mas ao invés do ventilador que eu tenho, eu não quero mais, eu quero um novo, ou eu quero um pendente de cerâmica feito à mão, com pintura esmaltada, da cor do azulejo, daí tem milhares Eu imagino assim, já tá fazendo, né? Aí chega, e a gente apresenta isso porque se tu tá podendo contar com todos eles ali, é mais em conta do que chamá-los daqui a 6 meses de dizer assim, ó, aquele canto alemão que eu não quis fazer, eu quero fazer agora. É outro frete, é outra demanda, já serão outros preços, então a gente... É um mundo difícil, porque eu fico tensa, né? Mas por que tu se apaixonou por esse tema? Me conta o que aconteceu há 40 anos atrás, que tu começou essa trajetória. O meu avô me dava carona para a escola. E como ele tinha as obras, eu ia junto. Eu visitava as obras. E aí eu via que era bem difícil, que era muito sujo. E depois do almoço o pessoal estava descansando e a minha aula era 1h15. Então ele me levava, eu e os meus irmãs e primos, ele levava 7 para o colégio. Então a primeira parada era na primeira obra, na segunda já a escola era ali perto e eu era a última. Então eu via o pessoal dormindo em cima dos sacos de cimento e o vô dizia, assim mesmo, né? E ele era pedreiro, então quando ele foi, meu avô, ele já era um construtor, já tinha uma empresa construtora, mas a história dele era assentando tijolo, né? E aí tu aprende a viver, até o cheiro, eu lembro. Até o cheiro da obra. Sim. Eles fumavam palheiro, entende? Tinha o quê? 7 anos de idade. Então, são lembranças, né? E essa casa que tem 55 anos, que é onde eu estou trabalhando, já faz uns 15 anos que eu peguei a parte de baixo do escritório, a minha mãe mora lá, minha mãe é viúva. E o meu avô construiu. Ele com a equipe dele que construiu e eu fui vendo a obra. Eu era muito menina, mas eu fui acompanhando a obra, né? Então foi um grande feito, porque ela não tem problema. A gente está fazendo agora manutenção no telhado, mas o telhado tem 55 anos, pelo amor de Deus. Eu sou chamada para fazer manutenção em edifícios com 10 anos. E problemas sérios. Então, assim, é bem aquela coisa de para onde vai a construção, como é que as coisas estão acontecendo. Tipo de material. Mas o meu mundo é aquele bem pequenininho, eu sou uma formiguinha, entendeu? Trabalha, daí é verão, tu aproveita, daí volta, colhe tudo, fica tocadinha no inverno, mas tá tudo sequinho, não tem filtração. Então, assim, é um trabalho muito manual, não somente intelectual, mas ele é com muita arte, que tu tem que improvisar. Tem que saber tornar de um problema um detalhe do teu projeto. Tudo já sai do zero, mas surpresas tem. Você pega uma casa mais antiga, né? Sempre vai ter. Então eu acho que eu gosto da minha profissão, que a minha mãe sempre diz que tu trabalha demais, meu Deus, vai aproveitar a vida, agora tu tem reunião, mas é que eu gosto. Então as pessoas perguntam, você tem hobby? Tem. Arquitetura. Agora eu digo que é o podcast, é o curso, mas assim, naquele meu mundo, vivendo no interior, não tem como não trabalhar. Tem um potencial grande, aquelas cidades todas ali em volta, a Taquara em particular está crescendo, olhos vistos, então eu gosto do meu lugar, e aí eu trabalho para isso e tenho meu sustento. E aí também criei um nome, digamos, graças a Deus até hoje, idôneo, sério, sabe fazer coisa difícil. Quando tem reforma difícil, as pessoas dizem, fala com a Ana Lores. Meu Deus. Ana, então a sua paixão pela arquitetura, por revestir outros ambientes, por criar sonhos, transformar projetos em sonhos, tendo o vô das idas em obra. E dos meus pais, por gostarem da casa. Então, assim, cada detalhe da construção da nossa casa eu acompanhei. Foi um arquiteto alemão, projetou um estrangeiro, porque não tinha, São Leopoldo até, porque não tinha esse hábito de chamar o arquiteto para projetar uma casa. Então, tudo que ele desenhou, eu tenho esses desenhos originais, já passei tudo para o computador em AutoCAD, agora está tudo, só falta fazer a maquete eletrônica.
Então eu acho que essa vivência, E tu né? lembra da casa do vô construindo, chegar... Tu Sim, lembra? Tu tem essas claro, lembranças? claro. Assim? Eu lembro das paredes estarem todas erguidas, de serem umas paredes grossas. E na época o brinquedo nossa brincadeira era virar de ponta cabeça e botar as pernas pro ar. Então a gente ficava o tempo inteiro dentro da obra, fazendo pirueta e botando as pernas para cima. E eu e minhas irmãs, a gente acompanhou tudo. Que Tudo. legal. É muito legal. Deve ser muito especial aquele escritório lá nessa casa, né? Sim, o meu espaço de trabalho fica num meio subsolo, onde era a sala de estudos do meu pai, que era médico. Então, ele tinha um espaço reservado para ele, que na época as pessoas muitas vezes iam na casa do médico. Ah, Então, desce uma escadaria e, claro, tem janelas, tudo, mas uma parte está embaixo, tá, da casa em si. São 500 metros quadrados, é uma casa muito grande. Casa grande. E justamente o que mais me orgulha hoje é saber que nesse subsolo não tem nenhuma mancha, nem um cheiro de mofo, porque ele foi construído com ventilação, com sistema de circulação de ar, e a terra está logo ali. Então, assim, digamos, em 1,20 m está a terra, porque 50 de parede, o espaço da tubulação, mais 50 de pedra. Então, não tem essa coisa de vamos fazer impermeabilização, não, ele é um método tranquilo, tradicional, com sapatas, num tempo que não se usou concreto. Então, ela é uma casa estável, com as suas 4 patinhas, Vamos né, dizer assim, que não tem tecnologias que se tem hoje, mas que não, funcionam muito bem funciona como até era. hoje. Janelas de dormitórios todas pro norte, Foi que é a muito bem melhor, projetado. sempre cuidadoso, assim, esse arquiteto. E meu avô, por experiência, dizia assim, lareira aqui não é bom, lareira lá. Então, nós temos 2 lareiras gigantes dentro da casa, funcionam, tem 55 anos, né? Ela é muito gostosa no verão. No inverno, eu diria que nos dias esse frio que a gente está vivendo, eu sinto que faltaria secar mais o ar. Então, aí daqui a pouco bota lá um calefator, que são as nossas novas lareiras. Olha, se eu ficar aqui, nós vamos até de noite. Bom, vamos falar agora um contando. pouco sobre o projeto do podcast. Conta um pouquinho pra gente, para Tá. quem está assistindo a gente, né, para poder entender um pouquinho também. Tá. Anuncia, por favor, o nome, onde o pessoal procura para assistir. O podcast, então, nasceu em 2019. Antes, né, da pandemia. Antes da pandemia. Bem claro para vocês. Ela já estava com essa ideia revolucionária e deve ter se dado super bem. Não, mas foi uma coisa foi muito simples até, porque eu estava em casa, mas não era pandemia nem nada, e a minha filha tecnológica disse assim para mim, mãe, tem que ter um podcast. Eu disse, Gisela, o que é um podcast? Essa mas é muito fácil, mãe, é tipo um rádio. Um rádio. Aí o namorado dela já ouvia muitos podcasts dos Estados Unidos, ele morou lá muitos anos, então ele dizia, olha, a sogra, eu escuto podcast já faz 6 anos, lavando a louça, fazendo um outro trabalho, então eu achei que era fácil, entende? Então os dois improvisaram um estúdio dentro da minha sala, cheia de cortina e tal, uma boa acústica. Cara, senta aí, vamos fazer um episódio piloto. Eu fiz com ele, eu entrevistei ele porque ele é artista 3D, fotógrafo, e tem muito a ver com arquitetura. E ele estudou nos Estados Unidos, então ele ficou falando sobre as maquetes eletrônicas. Legal. A opinião dele, a minha, e ali nasceu o primeiro episódio e nunca mais parou. E durante a pandemia, tu tem razão, ele cresceu, porque a gente procurou se comunicar de outras formas, né? Tínhamos para achar inclusive tem um episódio durante a pandemia em que eu chamei uma psicóloga e uma fisioterapeuta, mais eu como arquiteta, para falar sobre uma casa saudável. A fisioterapeuta falava sobre como nós deveríamos nos movimentar, nos exercitar nesse período obscuro, que a gente não sabia quando é que ia terminar. Eu falava da manutenção da casa, do que poderia melhorar, já que está vivendo, trabalhando ali. E a psicóloga, psicanalista, falava sobre como cuidar da mente. Eu acho que foi Mente, Corpo e Casa, algo assim que é o nome do episódio. E foi rendendo. Então, tu vê um episódio de arquitetura que tu chama uma fisioterapeuta e uma psicóloga, tu vai dizer assim, não vai falar. Falamos de arquitetura, casa, no momento de pandemia.
Eu acho que tem tudo a ver, na verdade, na época e tem tudo a ver agora e E tu sempre tem que foi, e tu tem que porque desmistificar essas coisas para o leigo. O leigo tem que aprender a viver melhor, não só comprar. E se ele for exatamente. comprar, ele tem que fazer uma compra que vale Tem a que ser pena. uma compra que vale a Aí pena. entra essa questão do treinamento para vendedores, que é visitar a loja conhecida da gente, qualquer loja, e dizer o que que o arquiteto espera do vendedor. O Uhum, vendedor não pode me oferecer e me vender sem olhar o estoque brasileiro. Já me uhum, aconteceu. Não, tem 10 peças, 10 caixas no estoque. Só que ele não disse que o estoque era brasileiro. uhum, Vendeu. entendi. Quando chegou a nossa vez, 45 dias de espera e olhe lá. Então, eu fiz com que esse vendedor me fornecesse um material equivalente, senão o meu cliente iria colocá-lo na justiça. Tá Olha vendo só como como as as coisas coisas se são sérias, desenvolvem? né. São muito sérias. E eu acho assim que se o vendedor tem sim responsabilidade, não é só bater meta. Então Exatamente. esse é o olhar do arquiteto quando tu procura alguém para te ajudar. É o que eu ia te falar agora, a gente, eu venho conversando bastante com algumas pessoas sobre o que vocês, né, os arquitetos, procuram, né, numa loja, num parceiro. E eu acho que já há algum tempo deixou de ser a viagem, sabe, essas coisas assim. Eu acho que talvez o cenário agora ele é outro. Eu acho que ainda mais para quem está se formando agora, que está chegando, Sim, realmente alguém que olhe aquilo e se coloque no lugar do profissional, sabe, com o seu cliente. Por exemplo, até na própria compra inteligente, será que esse produto, isso aqui vai ajudar o meu profissional? Tanto se colocar no lugar do outro, né. exato. Eu E acho que isso dali é tu o vai mais ter outro cliente, importante do né? que qualquer outra Qualquer outra coisa. coisa. É importante publicidade, mas eu acho que o dia a dia do profissional, e aí tu me diz, eu acho que é mais importante no dia a dia, né, para o trabalho funcionar, para as coisas Sim. andarem? O que tu mais dá valor hoje na dentro da parceria? Dentro da parceria, eu dou valor a essa troca de informação o mais franca possível, nem que seja só entre o arquiteto e o vendedor, numa telefonema, num café. Seguidamente a gente passa na loja para ver milhares de coisas lindas e não sabe para que lado vai. Aí a gente prepara com o vendedor os mood boards, para que conversem, pensa em projetar. Então, tu vai trabalhar com o vendedor final várias vezes até tu poder fazer a venda. Ali tu cria um vínculo. Eu acho assim, tu ter um vínculo de confiança, mas com um cara que queira ser um bom vendedor. Porque, infelizmente, tem essa questão da meta. A gente entende, eu tenho Sim, meta, mas tem horas que eu dou uma relaxa, tá, chega da meta, já vamos resolver isso agora, só foca nisso, isso eu faço comigo. uhum, Esquece que as contas estão chegando e que tu, ou que tu está atrasada em uma semana ou sim, pode atrasar um outro cliente. Você não, pega, isso é uma coisa grave, então vamos tratar. Liga para um, liga para outro, todo mundo se volta para aquele e acha uma solução, todo mundo vai dormir bem, todo todo mundo mundo vai vai ficar dormir bem bem, é. e vai ficar com muito mais pique para o próximo atendimento. Senão tu passa o dia inteiro carregando aquela bomba e os vendedores enfrentam troca de ideia, tipo, escolhe, não fecha, na outra Sim, semana vem, mudei de ideia, quero outra coisa, e entra e sai e o cara não fecha uma venda, eu entendo, mas se ele souber chegar no arquiteto primeiro, não só no cliente, eu já tive situações que o vendedor atravessou, disse assim, eu escolheria tal revestimento para o teu banheiro, ele me descredenciou total. totalmente dentro da loja e a minha cliente olhou para mim sem graça, porque ela sentiu. Aí eu disse assim: "Olha, vamos olhar", mas eu queria matar a pessoa. Assim, "Vamos olhar, vamos", né. Aí eu descobri o defeito, que aquilo não era específico para o box. Eu disse: "Olha, Entendi. ele é", aí eu dei a minha facada no fígado. Ele obedece a NBR tal, tal, tal. Não sei. Disse: "Então vamos verificar, porque eu não posso deixar um incidente ruim Exatamente. acontecer com a família". Então, eu sou pessimista, mas eu sou realista, Isso. eu sou, tipo, trágica, mas eu prefiro enxergar o pior cenário para Isso. depois aliviar para todos. Então a gente sempre enxerga o pior cenário numa reforma, e quando eu monto o grupo, eu já pego os que têm aquele perfil, porque eu não tenho
um eletricista, eu tenho 3 eletricistas, eu entendi. tenho 2 Aham. pintores, eu tenho 5 Tu tem que marcenarias. conectar as pessoas que vão trabalhar Se naquele elas estão projeto. lotadas com o meu outro cliente, eu não posso sobrecarregar. Aham. Aí eu vou deixar aquela pessoa totalmente, vou estragar a produção, ela vai estragar o meu trabalho, porque no meu caso, hoje eu tenho 4 reforminhas pequenininhas em andamento juntas. Não interessa o tamanho, a reforma é a mesma coisa, dentro de um lavabo ou na casa inteira. Uhum. Então tu imagina 4 cidades diferentes. Algumas equipes eu consigo, é Manter. quase um jogo, é um troço bem viciante até, tu olha para a tela e começa, puxa daqui, puxa dali, é bem Aquele vai legal. fazer isso, aquele vai fazer aquilo. E uma vez por mês, uma vez por mês não, perdão, uma vez ao semestre, eu chamo a uns 35 homens, mais umas 10 mulheres que ainda são menor volume, né, dentro da construção civil, no nosso caso ali, em que a gente faz um café da manhã para todos, e aí a gente discute todos os problemas. E chama alguém para palestrar, Que tipo, legal. para eles aprenderem como instalar um piso aquecido, envolve tanta coisa, e aí o cortineiro disse, esse encontro desse mês não é para mim, por que eu, se eu vou aquecer o quarto também? E aí, será que não quer aprender como é que é? Tu vai entrar lá e vai sair furando alguma coisa que não possa? Exatamente. Tudo bem, o cortineiro, estofador, não, o estofador já fura, o cortineiro vai lá para cima, Sim. mas eles aprendem. E aí daí eu digo, vai fazer network, troca com os teus, e eles fazem direto. Sai negócio ali de dentro, entre o fabricante de esquadrias com o Um encanador. pode indicar o outro, imagina. Por exemplo, localizar um vazamento, eu tenho um só encanador que faz a compressão de ar com água, que localiza o vazamento com sonda, sonoro. E ninguém sabia que isso existia. Eu disse, mas como que vocês não sabem? O Israel é o nome do menino. Eu disse, o Israel está aqui há tanto tempo, e vocês nunca perguntaram O que ele faz? Ai, me dá teu telefone. Então, assim, isso me move. É a minha, tu vê pelo meu jeito de falar, né? É a minha vida. Eu gosto. Curte muito o que tu tá falando. E eu assim. tenho muitos amigos. Assim, as pessoas quando a minha filha casou, o meu azulejista que tinha feito trabalhos enormes para mim veio e me trouxe presente para dar para minha filha de casamento. Então assim, ó, isso não tem preço, né? Não tem Não como, tem preço. Né? Não... É nosso, e ele está no curso, ele dá uma aula sobre problemas de instalação de lastras, que são aquelas peças enormes. Ele é uma referência. Eu gosto sempre de fazer essa pergunta, porque eu sei, sempre quando vem alguém aqui, eu gosto muito de história. Quem está assistindo também, possivelmente, curte muito quando a gente escuta um pouco de história, né? Aí tu contou um pouco da tua história. Tem algum cliente que, nossa, esse aqui, eu aprendi muito com esse aqui. Tem. É o meu pior cliente. Não precisa dizer o nome do cliente. Meu pior cliente. Trazer uma história para quem está assistindo. Mas, sim, uma pessoa, digamos assim, com temperamento muito difícil, uma personalidade muito específica, em que olhou para mim, já tinha feito alguma coisa para ele disse, consegue fazer isso para mim? Eu disse, mexer em todos os banheiros da casa, cozinha, lavanderia, e eu vou ficar morando no apartamento. Cobertura. Foram 6 meses trabalhando, foram 6 meses dificílimos. Num eu saí chorando, e o secretário me levou até o térreo e disse, o fulano mandou um calmantezinho pra ti. Aí vamos subir. Aí eu tomei, fui até a cobertura de novo. Aí ele me explicou assim, não bota o problema no teu colo. Eu tô te desafiando, eu quero solução. Então não chora, não chora, amiga. Isso aí não faz tantos anos, veja bem. E eu conheço várias meninas que saem chorando das obras, várias. Eu chorei muito quando eu era pequena. Pequena eu ainda sou, né? Quando eu tinha lá me formei com 23 anos, né? Então foi muito cedo. Então, assim, aquilo foi a maior lição da minha vida, porque ele me ensinou a me defender. Te posiciona. Não está errado, só que eu não gostei. Então, tu me oferece outra coisa. Eu disse, eu pago. Me oferece outra coisa simples. Como a gente aprende, né? E aquilo, assim, abriu meus olhos, abriu meu olhar, tirou minha ansiedade, porque eu sempre assim, me cobrando. Eu errei. Não, a gente tem que apresentar uma solução.
deu errado, se deu errado, assume, diz assim, ó, não diga assim, pois é, ai, que pena, me desculpa, a culpa é minha. Não. Daí tu tem que dizer, vou resolver. Não se preocupe, É uma vou resolver. oportunidade, na realidade. É uma oportunidade. Então, é uma pessoa assim, ó, que foi o pior cliente que eu digo em dificuldade, mas foi o meu melhor caso de trabalho. Então, existem pessoas e pessoas. Esse ficou para a história. Tu lembra bem direitinho da fala dele, né? Deve ter te marcado Exato, né? muito, Tipo, né? tu bota tudo no teu colo, que colo enorme que tu tem. E ele também tinha um jeito cômico, assim, né, de falar. Então, assim, daquele choro, daí acalmei, daí o secretário dizia assim, ó, agora eu vou te servir um cafezinho para tu acordar, para tu poder Eu estava dirigir, né? acostumado, né, com Sim, ele. sim. Então, assim, ó, se tu souber o que tu tá fazendo e tu tiver essa segurança de dizer, ó, eu resolvo, tu tem toda a tua carreira segura pela frente. É isso que eu resumiria para mim. Então hoje assim, eu durmo bem. Eu sei que amanhã tem BO, que tem milhares, tem conflito. Sempre vai ter. Conflito entre as equipes. Pessoas, o ser humano é assim, sempre terá. Então tu tem que aprender a lidar com isso. E aí, com o vendedor, voltando às compras inteligentes, tanto é que a primeira oportunidade surgiu agora, assim, ó, vem aqui na minha loja, que é, no caso, Elevato de Sapiranga. Vem aqui, vamos treinar as gurias. Fala o que tu espera delas. Porque tu gostaria de ouvir, tá ali vendendo, né? Claro. Então, eu sou muito metódica, quem me vende sabe que eu sou. E aí eu acho maravilhoso, porque todo mundo diz assim, ó, não, já vou te avisar. Você tá ótimo, então vamos passar para a próxima opção. Tu nem perde tempo. Claro. Tu muda, passa para outra gôndola. Daí eu peço ajuda. O que você sugere? Todo mundo ajuda. Daí eles sentem que eles estão engajados. Então, acho que isso é a grande questão. Grande Muito questão bem. mesmo do trabalho. Ana, e aí para a gente continuar aqui já mais, né, no meio, né, depois a produção nos avisa aí. Eu acho que nós estamos até no final. Falta quanto? 13. Eu acho que eu queria muito fazer essa provocação, com toda a tua autoridade, as tuas metodologias, né, pra onde tu acredita que a arquitetura está indo? Bom, sinceramente falando, eu acho que a gente tem um caminho maravilhoso de encontro à natureza, de encontro a um novo urbanismo. Por outro lado, nós temos um mercado imobiliário cruel, onde é poder e dinheiro que manda no planeta. Então, eu penso assim, ó, o arquiteto, se conseguir sobreviver entre essas duas faces totalmente opostas, ele pode fazer uma escolha. Ou ele vai para o mercado imobiliário, e eu não tenho nada contra que o arquiteto seja um empreendedor, quase que um corretor de imóveis. Quantos arquitetos compram, reformam e vendem? É um negócio. E ele não precisa ser somente arquiteto. Ele pode fazer como eu, bota os ovos em várias cestas, né? Faz um podcast, faz um curso, faz uma mentoria, continua estudando, mas eu acho assim, ó, são dois caminhos muito problemáticos que a gente está vivendo atualmente. Eu tenho visto muito documentário, assistido muito filme, mas existe um movimento maravilhoso pró-natureza. Então, assim, eu acho que existe a solução para uma vida saudável. Por outro lado, tem um mercado maravilhoso se abrindo, que é voltar para o interior. Então, o novo luxo não é mais vir para Porto Alegre, por exemplo, é voltar para Taquara. Voltar às origens. Voltar às origens e contribuir lá. Aí tu realmente faz diferença. Quando eu optei em sair de Porto Alegre, que eu morei 9 anos aqui, para voltar para a minha cidade, eu me senti sustentável. Foi o primeiro passo da sustentabilidade. Ou seja, eu saí de lá, vim, aprendi, trabalhei e voltei com a minha contribuição para aquela comunidade. Exato, né? E hoje eu trabalho ali em todas aquelas cidades e continuei trabalhando para Porto Alegre. Então, a gente falou até no último podcast que a gente gravou sobre o quanto é importante as comunidades se unirem, né? E aí eu vejo assim muito disso, sabe? Volta às origens, valorizar de onde eu vim, contribuir para aquela comunidade de onde eu pertenci, volta a pertencer ou não, não tem ligação que seja. Você pode estar em todos os lugares e contribuir para todos os lugares,
depende da tua sabedoria, do que tu tem Não, pra e a oferecer. tecnologia nos ajuda e muito, né? Como é que tu iria trabalhar assim, totalmente, fazer um trabalho para o Rio de Janeiro, fazer um trabalho para os Não Estados é? Unidos, online? Isso pode. Então, assim, o arquiteto nunca foi tão importante, só que ele, para os estudantes, eu diria, não olhem só a estética. Não pensem que vocês vão ter um caminho glamouroso, cheio de brilhos e troféus. Se for para trabalhar, vai ter que botar a mão na massa. Então, para construir um futuro para a sua família, para os seus filhos, educação, etc., tu também vai querer que o planeta seja verde. Então, é como a moda. Olha o que a moda se direcionou agora para o artesanal, para o sustentável já faz tempo. Então, assim, ó, nunca foi tão rico. Nunca foi tão rico o número de materiais que a gente pode contar para fazer um bom trabalho. Então, o nosso papel ficou muito importante. Mas tem que escolher um caminho. E aí, quem escolher o mercado imobiliário e trabalhar lá, ok. Quem escolher algo mais dentro de uma sustentabilidade, de um pensamento visando netos, bisnetos, como será o planeta, é uma escolha. Eu acho que a gente só não pode perder algumas Ana com metodologias que ainda estão se importando em ajudar quem é da área a entender como funciona, como fazer, onde se preocupar, onde aí está o segredo, sabe? E tem, né, muita gente boa, assim como tu, Ana. Não, e se tu conhecesse esse pessoal do trabalho, índios, ali nós temos índios, gente que é filho de índio, que trouxe ervas para um chá, porque a dona Ana estava com problema de contribuir, né? No meu estômago, eu andava com dores de estômago de tanto me preocupar. Então, se eu trouxe um chá para a senhora, daí que eu sou índio, isso aqui faz muito, claro, tem que ter cuidado, né, pelo amor de Deus, com as ervas, ervas são remédios, né, são remédios, mas assim, ó, o fato dele se preocupar comigo, mulher na obra, nós nem falamos disso, né, mulher na obra, tu tem que enxergar na altura daquele cara, ou daquela mulher. Assim como um bom médico se ajoelha para falar com o paciente criança, o arquiteto tem que aprender a fazer isso. Essa coisa do sabe assim, muito visual, muito, olha só, muito Dubai, sabe, aquela coisa quase impossível, eu não sei, é uma trajetória curta, eu diria. Porque isso não se sustenta. Eu acho que as pessoas são muito mais exigentes com o que elas se conectam, né? De verdade. Agora está sendo maravilhoso. O cliente vem com uma outra intenção. E tu vê que antigamente, como eu, então, há 40 anos atrás, o meu cliente não sabia nem ler o meu desenho. Meu desenho era feito à mão 2D. Daí botava uma fachadinha da casa e diziam assim, não tinha. Aí a gente fazia maquete. Maquete de papelão. Eu tenho mesa de desenho, eu desenho até hoje, e as meninas que trabalham comigo, mas eu também domino softwares. Claro, porque teve que andar conforme a dança, né? Exato. Então, assim, são realmente 40 anos de trabalho que eu acho que faz muita diferença na minha vida. Já que tem esses 40 anos de trabalho sólido, né? Lá na casa do Boco, lá. Eu quero te fazer uma pergunta para a gente encerrar aqui. E se você pudesse resumir sua carreira em uma frase, qual que seria? Eu acho que a frase mais impactante que eu me dei conta só nesses últimos anos é o seguinte: a última impressão é a que fica. É quando a pessoa entra para morar. E ela entra, tá? Mas ela só vai lembrar de ti se tu foi até o fim fazendo bem feito. Se tu errar, esse é o problema. Se solucionar. O que ele vai lembrar é aquele atraso de 14 dias do marceneiro, injustamente, se tu não explicar para ele e não fizer esse câmbio de ideias, os motivos, etc., que levou a esse atraso. Então, tu tem que saber o que faz e tu tem que compatibilizar todo esse pessoal e tem meta também. Mas quando eles se tornam parceiros, ele falou com outro cliente, ele não deixou o outro cliente na mão. Às vezes as pessoas não se dão conta, acabam assumindo uma culpa que nem existe. Que nem existe, que eu tenho uma situação assim, que eu digo, não, tu tem que cobrar por um retrabalho que é do eletricista, que foi lá parceiro desmontar para o eletricista montar de novo. Então, troca um serviço. Se tu não quer cobrar, troca um serviço. Pede para ele trocar as lâmpadas todas do teu pavilhão. Outro cliente. Exato, Então, a última impressão é a que fica. Pode ter certeza que são 40 anos sabendo disso.
começa muito bem, tu tem tudo para dar errado no final. Então tu tem que ir muito direitinho, quando chegar tu acelera e mostra aquela finalização show de bola, com qualidade, com iluminação, com estufato, aquela coisa toda linda. O teu cliente é assim, ó, aí tu sai dali indicada para todo aquele condomínio. Um puro marketing. É o melhor Precisa de marketing. muito, né? É o melhor, claro que a gente precisa, né, obviamente, Sim, sim. porque é uma questão até de cartão de visita. Tá? Tu Exato. tem que ter um portfólio nas redes sociais. Mas para trabalhar como arquiteto, e é uma coisa importante, todo arquiteto tem que construir alguma coisa. Então ele nunca vai aprender o que está projetando. Isso é frase de um arquiteto famoso, eu não lembro o nome agora. Mas isso também me chamou a atenção. Agora, essa coisa da última impressão que fica, pode anotar. É essa aí. É o que vai ser Se tu lembrado, né? tropeçar no final e tiver um desgaste, uma rusga, um problema, estragou tudo. Estragou Tudo que tá lá para trás. Olha tudo que fica. né? E Porque ele não vai, pesado. eu digo ele, o dono da casa, mas a família, enfim, se houve um vazamento por negligência, ele não vai te indicar. Pode ter ficado maravilhoso. Ele não vai olhar nem a danado, ter feito tudo incrível, mas a pressão daquela algo ali, significativo que causa um desassossego, um desgosto, até um prejuízo, é o que vai ser lembrado. é o que será lembrado. Então tá aí. As várias motivações, né, de trabalho da Ana para vocês. Eu espero que todos que estejam assistindo tenham gostado. Podem comentar ali no YouTube, depois a gente mostra para espero que tenham gostado, porque eu contei muito rápido, mas são 40 de porta A gente aberta. poderia falar muito mais aqui, Ana. A gente pegou um suquinho só do que tudo, enfim, de todos esses 40 anos, de toda essa trajetória. Mas a essência a gente conseguiu captar muito bem. Sim, acho que também a nossa sintonia foi muito boa. Pelo que faz, sabe? Ótimo. Obrigado, muito obrigado, Ana. Obrigada. Dá um beijo depois daqui. Aqui a gente não vai levantar para beijar, mas adorei ter vindo. Estamos bem quentinho, que a gente está aqui no estúdio. Foi muito bom. Gostei. É interessante ficar do outro lado. Né? E depois a gente vai deixar ali para vocês na cópia ali do YouTube, direitinho, o podcast da Ana. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo grande!